Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. É com muita alegria que eu aceitei o convite do Evandro para participar deste Congresso de Homeschool Católico, dando uma formação sobre a vocação feminina. Antes de tudo, quero agradecer a Deus e pedir a intercessão de Nossa Senhora que nos ajude nessa formação para remar mar adentro a respeito dessa linda vocação que Deus nos deu a cada uma de nós. A nossa formação está dividida em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos ver a origem do termo vocação, o significado amplo do termo vocação e a diferença entre a visão psicológica da visão sobrenatural da vocação. Para esta parte, vou ter como referência 2 programas do Padre Paulo Ricardo sobre a vocação e citações de alguns documentos do magistério da Igreja. Na segunda parte, veremos a essência da vocação feminina e um resumo da vocação masculina e os distintos estados de vida. Aqui, a nossa referência principal é o magistério da Igreja, no compêndio que os monges fizeram dos discursos dos papas do século XX a respeito da mulher. É um livro que, infelizmente, ainda não temos traduzido no Brasil, mas eu tive o grande privilégio de poder estudar desta fonte o tema da vocação feminina. E também haverá citações de alguns outros artigos. E na terceira e última parte vamos falar sobre o discernimento vocacional, e aqui voltarei a utilizar algumas ideias dos 2 programas do Padre Paulo Ricardo sobre vocação. Não seria conveniente ir direto ao assunto da vocação especificamente feminina, porque ele ficaria desligado da fonte e, portanto, incompleto, se não tratássemos primeiro da vocação de todo batizado, a vocação à santidade. É este o chamado original, que está na origem, que nos fará depois entender mais facilmente qual é a nossa vocação específica. Vamos começar então definindo o que é vocação. Na origem etimológica da palavra, vocação vem do latim vocare, que é o verbo chamar. Quem nos chama e para que nos chama? Deus nos chama e nos chama de um modo pessoal, irrepetível. E para quê? Antes de tudo, para estar com Ele. Anda na minha presença e ser perfeito, Deus disse a Abraão. E nosso Senhor, no Evangelho, nos chamará cada um pelo nome. Se alguém quer vir comigo. O chamado que todo batizado recebe é para estar com Deus, para andar na sua presença. E com a boa nova, este chamado é um convite para seguir a nosso Senhor, ser seu discípulo. Isto é, recebemos o chamado para ser amados por Ele e amar como Ele ama, para sermos santos no amor. Mas o que é santidade? É o caminho, o processo pelo qual nos tornamos tão unidos a Jesus que começa a existir uma configuração entre nós e Ele, cada vez mais íntima. E vamos então nos santificando. Quando nosso Senhor diz, vim do Pai e volto ao Pai, Ele resume de alguma forma a nossa própria vocação. Deus nos deu a existência como um dom. Viemos dele e a Ele devemos voltar. Mas este caminho, o caminho de santidade, é um escândalo para o mundo. Porque o mundo propõe o oposto como receita de felicidade. Nosso Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 24, não nos diz, faça o que queres e serás feliz. Mas disse sim, se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Com a cruz e a renúncia, experiências repugnantes à natureza humana, podem ser caminho de felicidade? Nós só vamos poder aceitar a resposta se entendemos primeiro que a felicidade, após o pecado original, não é conquistada com a inflação do ego, mas sim com a morte dele. A felicidade para o mundo começa com o eu. A felicidade no Evangelho começa com vós. A felicidade para o mundo moderno é fruto de uma busca insana sobre o que eu tenho que ter para ser feliz. A felicidade do Evangelho é fruto da morte do homem velho e do que surge dessa morte. Uma vida de doação a tal ponto que lemos nos Atos dos Apóstolos que existe mais alegria em dar do que em receber. Mas só os santos experimentam isso em plenitude, porque eles já se tornaram um dom para os outros. E o que é preciso para a gente poder, pelo menos, começar a viver ou querer viver isso? A experiência pessoal do amor do Pai por cada um de nós.
Essa experiência acontece de várias maneiras, porque Deus sabe como tocar a alma de cada um de nós. Mas de alguma forma nela eu tomo consciência que eu não sou fruto do acaso. E mesmo que eu tenha sido concebido da pior maneira possível, a verdade que prevalece é essa. O Pai Celeste me quis desde toda a eternidade. E se eu existo, esta é a prova do seu amor por mim. Essa experiência é a que divide a nossa vida em antes e depois. Conheço uma mulher que não pôde conhecer seu pai biológico, mesmo ele estando vivo, e logicamente ela sofreu por causa disso, mas ela fez a experiência do amor do Pai Celeste em sua vida e hoje é uma grande mãe espiritual. Muitas vezes queremos que nossos pais aqui da Terra sejam perfeitos e nos frustramos. E nossos filhos se frustram conosco, porque colocamos expectativas demais onde não cabe. O Pai perfeito e a Mãe perfeita estão no céu, e a eles devemos recorrer para que nossa vocação tenha pleno sentido. Então, depois que eu provo o amor do Pai por mim, ele me chama a ser dom para os outros. E o Padre Paulo nos chama a atenção para esse aspecto que existe em toda vocação autêntica. O aspecto revelado na vocação de Abraão de sair da tua terra, de si mesmo, de parar de focar em você mesmo, no seu ego. Toda vocação, para ser vivida, exige esta conversão. Exige de nós um profundo questionamento para que estamos nesta vida e para quem estamos doando nossa vida, isto é, nosso tempo. E essa capacidade de deixar o nosso eu como referência é exatamente o que diferencia o discernimento vocacional do discernimento dos talentos que são feitos nas clínicas de psicologia. Aqui elas partem de você para você. E no discernimento vocacional partimos da realidade que a vocação é um dom, um chamado que recebemos de Deus Pai. Ela tem origem divina. Não inventamos a vocação, a acolhemos. E termina essa primeira parte com a citação do ponto número 12 do documento Sexualidade Humana, Verdade e Significado, Orientações Educativas em Família, do Conselho Pontifício para a Família. No centro da consciência cristã dos pais e dos filhos coloca-se esta grande verdade e este fato fundamental, o dom de Deus. Trata-se do dom que Deus fez chamando-nos à vida e a existir como homem ou mulher, numa existência irrepetível e carregada de inexauríveis possibilidades de desenvolvimento espiritual e moral. A vida humana é um dom recebido a fim de, por sua vez, ser dado. Começamos agora a segunda parte da nossa formação. Vamos ver como o chamado à santidade se concretiza na vocação feminina. Para isso, precisamos responder à pergunta: qual é a essência da feminilidade? Não é uma pergunta fácil e a resposta pode parecer muito abstrata, mas mesmo assim acho importante termos esses conceitos claros para meditarmos sobre a nossa vocação. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. O que isso quer dizer? Sempre respondemos que o homem e a mulher têm inteligência, vontade e liberdade, e isso os diferencia dos animais irracionais, e a nossa imago Dei viria daqui. A resposta está correta, mas não está completa. O Deus que se revelou não é um Deus solitário. Cremos sim em um só Deus, mas ele é Deus trino. Ele é em si mesmo uma comunhão eterna de amor e de vida. Isso é algo que jamais chegaríamos a cogitar se não nos fosse revelado. Mas é exatamente aqui que encontramos a essência, tanto do homem como da mulher, que foram criados para refletir esta comunhão de amor trinitária. Nós veremos que este amor vivido no matrimônio não é o único modelo para refletir a Santíssima Trindade, mas é a vocação a qual a maioria é chamada. A diferença e a complementaridade do homem e da mulher é feita justamente por Deus para que eles possam entrar em união e na comunhão de vida e amor refletirem a imago Trinitatis, a imagem da Trindade para a qual foram feitos. Então, partindo da vocação de receber o amor do Pai, o dom da feminilidade se identifica com a receptividade. A mulher recebe o amor de Deus e o transmite na medida em que gera e educa a vida que lhe foi entregue pelo Pai. A essência feminina é gerar e educar, é ser mãe educadora,
é formar, cuidar, zelar, proteger e elevar o ser humano até Deus, como lemos no discurso de Pio XII. A mulher vem de Deus, ela deve a Ele a existência, as características da sua natureza, suas tarefas na terra e o destino eterno que coroará o cumprimento fiel da missão dela. Então podemos dizer que a vocação original de toda mulher é ser mãe. Eva significa mãe dos viventes. Em qualquer estado de vida, que logo veremos quais são, a mulher existe para ser mãe, gerando vidas físicas para encher o céu e gerando vida espiritual para conduzir almas para Deus. Janet Kelvin diz que a missão essencial da mulher no mundo é ser para todos um exemplo vivo do espírito de total dedicação a Deus, e o cuidado amoroso com o próximo é a expressão prática necessária do amor genuíno a Deus. Na mulher, este cuidado, continua dizendo ela, com o próximo tem a característica do amor maternal, com o sacrifício generoso de si mesma. Então, ser mulher, ser mãe, é ser o ícone da entrega total a Deus através da doação aos irmãos. Mas isso implica uma maturidade, implica sair do nosso ego para ir ao encontro do outro. A mulher madura encontra uma felicidade em se doar, e se nós ainda não encontramos essa felicidade na doação, é porque ainda estamos imaturas e precisamos avançar. E esta autora resume esta verdade dizendo: a mulher que nunca se doou de todo o coração a algum propósito fora dela mesma permanece imatura toda a sua vida. E houve 3 acontecimentos históricos que fizeram a mulher deixar de enxergar essa vocação de doação. Elas tornaram a mulher uma concorrente do homem, até fazê-la caricatura do sexo masculino. Os 3 acontecimentos foram a Reforma Protestante, a Revolução Industrial e o movimento da ideologia feminina. Eles geraram um caos na alma feminina, porque, nas palavras de Janet Kelvin, eles secularizaram a sociedade. E quando a sociedade perdeu o seu senso católico, também perdeu o conceito de total dedicação, a compreensão da sacramentalidade da vida, a guarda da santidade do matrimônio, todos os princípios intimamente conectados com a missão da mulher e sua dignidade. Nós temos que perceber que a minha geração, eu tenho 41 anos, a maioria de nós fomos infectadas com o vírus do feminismo. Às vezes não foi um feminismo tão claro, onde a mãe dissesse para a filha, seja feminista, mas este feminismo cultural de você ter a meta de olhar para o seu umbigo, em vez de olhar para o outro. Então, enquanto nós estamos ainda nesse processo de amadurecimento, é importante termos claro que haverá uma luta muito grande de romper com uma estrutura que está muito, muito impregnado em nosso coração e na nossa alma, que é essa visão da vida feminista que coloca a mulher como centro, mas de um modo egoísta, de um modo mesquinho, de um modo que pretende torná-la feliz, fazendo com que ela se preocupe só com ela mesma. Mas é justamente essa mentira que está enganando e frustrando a muitas meninas. Então tudo isso que define a missão feminina virou símbolo do ridículo. Porque numa sociedade materialista se tornam ridículos conceitos como doação, generosidade, sacrifício. O que é que tem valor? Dinheiro, sucesso, fama, títulos. Então como entender a vocação feminina se aquilo mesmo que a define é tido como ridículo pela sociedade? E quando a mulher perdeu o sentido da sua missão, o caos surgiu. Porque o caos surge quando o filho se torna pródigo, quando o filho foge do pai. E a ordem ressurge quando o filho volta para a casa do pai. Mas se a mulher é o ícone desta entrega, desta confiança, desse abandono a Deus, que serve de guia para a humanidade, quando ela mesma está perdida, então toda a sociedade fica perdida. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. E existe um problema bem concreto para começarmos a ser um dom: a disponibilidade. Parece que as comodidades no tempo moderno não fizeram a nossa vida mais fácil e com mais tempo para sermos dom. Mas parece que vivemos a contradição de termos nos tornado escravos de tudo para não conseguirmos servir a ninguém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje é o Evangelho fantástico das bem-aventuranças.
Na versão mais curta de São Lucas, porque São Lucas coloca somente 4 bem-aventuranças e não 8 como São Mateus. No entanto, os dois coincidem plenamente no início. Bem-aventurados os pobres. Porque vosso, diz Lucas diretamente, sim, vosso é o reino dos céus. Mas aqui a pergunta que vem é se nós acreditamos realmente nisso. Fala-se tanto de igreja dos pobres, mas a igreja dos pobres é assim, para você ir lá para os pobres, dar dinheiro para eles, tirá-los da condição de pobreza, porque eles vão ser felizes mesmos se tiverem dinheiro. Essa é a igreja dos pobres. Mas nosso Senhor, de rico que era, se fez pobre voluntariamente. E é aqui que está a bem-aventurança da pobreza. Ele veio viver a pobreza de Nazaré. Em Nazaré, Jesus não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha fogão a gás, ele não tinha colchão ortopédico, não tinha travesseiro antialérgico, não tinha nada disso. Se ele queria ir no banheiro, ele tinha que ir na casinha, ou então no mato. Se ele queria tomar uma água, ele tinha que pegar a água do poço, colocar numa moringa e até num copo d'água, num simples copo d'água que nós bebemos hoje, nós somos muito mais ricos do que Jesus. E, no entanto, depois de 30 anos de pobreza em Nazaré, a primeira frase que Jesus diz no Sermão da Montanha, lá em Mateus faz questão de colocar isso como o primeiro discurso de Jesus, a primeira frase dele. Ele diz, bem-aventurados os pobres, a felicidade de ser pobre. Nós acreditamos nisso? Não, nós não acreditamos nisso. E a prova de que nós não acreditamos nisso é que nós estamos preocupados com o bem-estar físico e material dos nossos filhos antes do bem-estar espiritual. Pois bem, aqui está a tragédia. Os nossos filhos estão no caminho da infelicidade. Sim, porque no versículo 24, Jesus diz assim, ai de vós, ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Apέχετε ten paráclesin himon. Vocês já têm a paráclise, já têm o paráclito de vocês. E o paráclito de vocês é o dinheiro. Você quer consolar seus filhos com o dinheiro? Pois bem, virão os ventos, as tempestades e a casa irá ruir. Grande será a sua ruína, porque você está construindo a sua casa em cima da areia. A felicidade é levar os seus filhos para o céu. Agora, nós estamos tão hipnotizados com essa história de que a felicidade é o bem-estar material aqui nessa terra, que nós até cometemos o crime de negar a existência para as pessoas, para que elas não tenham que passar dificuldades materiais. Porque é este o raciocínio que está por trás dos anticoncepcionais. Os anticoncepcionais são um argumento materialista que nós cristãos estamos engolindo de forma absurda, Não, porque como é que eu vou ter muitos filhos e depois eles vão passar necessidade física, material. Mas se você realmente acredita no reino dos céus, se você realmente acredita nesta basileia tuteu, esse reinado de Deus na sua vida, então responda para mim uma pergunta agora. E a pergunta é a seguinte: o que é que você prefere? Prefere passar uma vida pobre, doente, cheia de dificuldades e atropelos, carregando a sua cruz no dia a dia e depois entrar na glória do céu? Ou você prefere nunca ter existido? Responda essa pergunta. Porque é esta a única pergunta que destrói a lógica dos anticoncepcionais. Você cristão que toma anticoncepcionais, você que usa camisinha, você que usa métodos contraceptivos que são terríveis, por que é que você faz isso? Você faz isso porque você não é um cristão, você é um materialista. Você acredita muito mais no felizes os ricos, porque já tem a consolação aqui na terra, já tem o seu paráclito no dinheiro, do que no felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Pense nisso e seja cristão de verdade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Contra a corrupção moral, contra o mundanismo,
Contra o materialismo está a radiante luz que ilumina todo homem, que busca sinceramente a verdade. Então vamos recorrer à Santa Igreja para meditar um pouco sobre os 3 estados de vida nos quais a maternidade geralmente se concretiza. A mulher pode viver sua maternidade como religiosa, como mãe de família ou como celibatária no mundo. A vocação religiosa se define pela vivência dos 3 votos evangélicos: pobreza, castidade e obediência. A religiosa se consagra a Nosso Senhor como esposa e vive numa congregação cujo carisma ela identificou um chamado de Deus para ela. Ela se une e se configura a Nosso Senhor de uma maneira radical e para isso renuncia o santo matrimônio e a geração de filhos no seu ventre. Mas longe de deixar de ser mãe, ela leva a maternidade na sua plenitude. Mãe é aquela que gera vida, mas uma vez gerada a vida física é preciso gerar vida na alma, isto é, educar nas virtudes e conduzir essas almas para viver o novo mandamento do amor. As irmãs religiosas são mães espirituais que nos guiam de um modo muito concreto, e a riqueza de sua maternidade se estende além das fronteiras e da idade. Eu mesma sou muito feliz pela providência divina ter me dado uma mãe espiritual, a irmã Mariana Heidenberg, que tem 80 anos. Ela recentemente cumpriu 50 anos de vida consagrada. E mesmo sem nos conhecermos pessoalmente, minha vida há 3 anos vem sendo moldada e literalmente transformada pelos seus sábios conselhos. Que presente poder contar com alguém que dedicou toda a sua vida para Nosso Senhor e está disponível para nós, seus filhos espirituais, revelando a plenitude da maternidade espiritual. Ela, para mim, é um ícone dessa pessoa que encontrou alegria na doação. E a sua própria vida se torna uma exigência para que eu saia do meu egoísmo e imite ela e também imite todos os outros santos que nós sabemos que só foram santos porque saíram de si mesmos. Agora nós vamos ver a vocação matrimonial. A esposa tem uma tríplice missão. Ela deve ser rainha do lar, auxiliar do esposo e educadora dos seus filhos. A vocação de mãe de família está descrita em Titos, capítulo 2, versículo 4 e 5, quando São Paulo diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens a amarem seus maridos, a quererem bem seus filhos, serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Quando a mulher discerniu bem a sua vocação matrimonial, aquela dedicação, aquele dom, aquele sacrifício generoso que vimos, que é o que define a vocação feminina, irá se concretizar na sua vida, na doação que ela faz para a sua família, para ver todos os seus membros no céu. Ela irá doar sua vida para amar seu esposo, para educar seus filhos, para cuidar da sua casa e para transformar o seu lar numa autêntica eclésia doméstica. Então, quando nós vemos uma geração inteira de meninas católicas que querem se casar, mas também querem cursar faculdade, querem trabalhar fora, querem se dedicar a 1000 coisas, é a prova de que elas ainda não entenderam a sua vocação. Estão confusas e, infelizmente, vão se casar com uma mentalidade mundana. E não é conveniente colocar esse tema enquadrando ele no discurso de direito X ou Y. Se a mulher tem ou não direito de trabalhar fora. Essa foi a forma que o movimento revolucionário conseguiu para fazer o tema simples virar polêmico. Mas nós, cristãos, não podemos entrar nessa cilada. Porque a questão não é se pode ou não pode, a questão é muito mais profunda. A mulher católica que se casa consciente da sua tríplice missão vai fazer de tudo para estar no seu lar, com seus filhos. É ali que ela encontra sua realização, sua vocação. Não sem a cruz, lógico, que faz parte de toda a vocação autêntica, mas ela sofre quando tem que deixar os filhos. Ela sofre quando tem que deixar o seu lar para trabalhar fora. Principalmente quando as crianças são pequenas, sim. Mas não esqueçamos que os adolescentes e os jovens têm outras necessidades de ter a mãe presente, que não é a mesma de trocar fraldas e dar leite, mas é tão importante quanto. Então o famoso termo conciliar é bem bonito na teoria, mas no dia a dia ele não soa tão perfeito. Conciliar maternidade e carreira significa deixar uma de lado, simples assim. Porque nós não podemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo e o dia tem 24 horas. Cuidar bem dos filhos e da casa é uma tarefa muito exigente. E cuidar de um trabalho e se dar bem nele, ser sucesso na carreira, também é exigente. Então a mulher deve decidir para quem ela irá dedicar sua vida.
E aquela que discerniu bem a sua vocação como mãe de família, a consequência natural da sua decisão é que ela com alegria queira gastar a sua vida pela sua família e não por outra coisa. Mas isso não é uma imposição da igreja, é algo que ela quer, porque ela quer justamente casar para isso. Ela compreendeu a sua vocação matrimonial. E aqui cabe o testemunho da líder feminista Sheryl Sandberg, a chefe executiva do Facebook atualmente. Segundo os critérios mundanos, ela é uma das mulheres mais poderosas. Escreveu um livro animando as mulheres, inclusive as mães, a se matarem para estar nos postos mais altos do mercado de trabalho, porque a carreira para ela é o Deus pelo qual vale a pena sacrificar tudo. Mas ela mesma é uma mãe que sofre o dilema entre estar se matando por seu emprego e querer se dedicar mais a seus 2 filhos. E isso ficou patente no seu livro Faça Acontecer. E é por isso que no meu livro eu uso seus próprios dilemas para desmascarar o feminismo. Então temos várias citações, por exemplo, na página 153 ela diz: ter tudo talvez foi a maior armadilha de todos os tempos para as mulheres. Na página 172 do mesmo livro ela diz: até hoje conto as horas que passo longe dos meus filhos e me entristece perder um jantar ou uma noite com eles. Na página 173, mesmo com meu vasto sistema de apoio, algumas vezes me sinto dividida demais. E na página 168, a pérola. Ainda me debato diariamente com as perdas e ganhos no trabalho e no lar. Então, meus irmãos, é uma confissão de uma mulher que tem tudo, mas lhe falta o mais importante, a paz na alma. Porque lá no fundo ela sabe que ela está deixando de cumprir uma missão. Então a questão não é ter dinheiro para que outros cuidem dos seus filhos. A questão é que existe uma missão que como mãe você tem e relegá-la te pesa, te dói, te deixa infeliz e te deixa frustrada. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês uma pergunta de uma mãe para o Dr. Ítalo Marcilli. E ela diz assim: não consigo fazer as coisas por amor. Como me livrar desse orgulho e soberba? Sou católica. E ele responde: apenas faça. Esse é todo o amor que um coração mesquinho pode entregar. Não queira mais por enquanto. Pouco a pouco o coração se dilata e o sentido do serviço aparece. Pouco a pouco, e não tudo de uma vez. Somente assim se mata a soberba. Eu achei muito interessante a gente ter presente essa resposta, porque a gente fala tanto em doação e a gente gostaria de sentir esta alegria que uma Madre Teresa de Calcutá ou minha própria avó, recentemente falecida, tinha no serviço, mas infelizmente ainda não temos. Mas queremos ter e devemos agradecer a Deus que já nos colocou essa sede e fazer as coisas, mesmo sem esta alegria, mesmo sem essa doação que venha do fundo do coração, mas contando com a graça de Deus de que estamos caminhando para que possamos imitá-los logo, logo. Imitar a esses santos e santas que se doaram. E nós vamos ter, lógico, casos extremos e exceções, onde a mãe vai ter que trabalhar fora. Mas não é digno, como fazem hoje a sociedade, fazer com que a mãe se sinta forçada a trabalhar, como se ela só estivesse fazendo algo útil se ela estivesse fora da casa dela. Ela já está fazendo algo muito superior como mãe de família. E isso não é dito por mim. É dito pelo São João Paulo II num discurso às obreiras da indústria têxtil, em 1987. Abre aspas. A missão natural da mulher-mãe é com frequência colocada em dúvida por posições que acentuam, sobretudo, os direitos sociais da mulher. Às vezes se contempla seu trabalho profissional como promoção social, e a dedicação total aos problemas da família e da educação dos filhos se considera uma renúncia ao desenvolvimento da personalidade, um retrocesso. No entanto, uma verdadeira promoção da mulher exige da sociedade o particular reconhecimento das tarefas maternas e familiares, já que constituem um valor superior em relação com as demais tarefas e profissões públicas. Vejamos bem, São João Paulo II diz superior, isto é, nada que uma mãe de família faça na sociedade, seja no campo da política, da cultura, da economia, é mais importante do que sua missão como mãe, como educadora e como coração da sua família. E o Papa Pio XII é muito claro quando ele diz que a felicidade no lar depende mais da mulher do que do homem. Porque se ela não está em casa, como sobreviverá essa família? E mais,
como ela poderá fazer ser atrativo a vida familiar para suas próprias filhas, se ela está ausente? Então, com a meta clara da eternidade, nada é mais valioso que a missão da esposa no seu lar. E ela sofre quando tem que deixar os filhos aos cuidados de terceiro. Esta é a verdade dos fatos. Mas, como disse, estamos tão impregnados com os erros do feminismo que não é fácil deixar de sermos escravos deles. E não é apenas a mulher, mas também o homem moderno, que tem dificuldade de entender que a mãe de família é insubstituível no seu lar. Por isso eu acho necessário falar da missão do pai de família, porque ela se complementa harmoniosamente com a vocação da mãe no plano de Deus. Então a missão da mulher é se doar. E a do homem? Também. Ele também tem a missão de se doar pela sua família, mas ele dá a vida de uma outra maneira, cumprindo a sua tríplice missão: governar o lar, prover para o sustento da família e defender sua família dos ataques contra a pureza e a fé. Existem duas grandes tentações que o homem moderno enfrenta para viver esta missão: a tentação contra a pureza e a tentação do workaholic, isto é, trabalhar sem equilíbrio. Vamos ver a primeira. A tentação da pureza é algo que nós, mulheres, devemos fazer um sério exame de consciência. Com nossa veste, sem precisar falar nada, podemos elevar o nosso próximo ou podemos roubar a sua pureza. Com nossa veste, podemos resgatar uma geração que está vendendo seus corpos, que foram comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a preço de uns olhares mundanos, porque é uma geração carente. A moda unissex, a moda genderless, a moda sem modéstia, existe porque nossos jovens estão mendigando o olhar da criatura. Porque não houve mulheres, mães espirituais que souberam ser instrumento para que eles provassem um olhar amoroso de Deus, o olhar que cura toda carência. Essa foi a experiência que eu fiz para deixar de ser instrumento de queda para meus irmãos com a minha imodéstia. Então, se você, minha irmã, é uma mulher, é cristã, ama de verdade aos seus irmãos, não deixe a moda do mundo te contaminar. Ela já foi condenada por ninguém menos que Nossa Senhora, que em Fátima diz que quem anda com a igreja não anda com a moda. Não precisamos nos vestir como no século I, não, mas tampouco podemos usar a cultura mundanizada de hoje para justificar nossas calças e minissaias e decotes. Sempre haverá um critério para a veste, acima de todos os tempos de toda a cultura, que foi dada pelo próprio Pio XII, que é preservar a pureza de quem veste e do próximo. Convido vocês a visitar o site modaemodestia.com.br e estudar os documentos do magistério que estão lá. São realmente tesouros espirituais, muitas vezes escondidos. E a segunda tentação é o vício do workaholic, o vício de não ter limites nem equilíbrio no trabalho. É a doença do mundo moderno que afeta a todos, homens e mulheres. Mas aqui vou me dirigir especificamente aos homens que, como pais, têm o dever de sustentar suas famílias. E não vou tratar daqueles casos extremos nos quais o trabalho passou a ser realmente o fim, em vez do meio, ao ponto de ser endeusado, fazendo o pai perder até o domingo porque tem que trabalhar. Não, aqui vou tratar daqueles casos que o pai é um homem bom, reto, ama sua família, mas entrou neste círculo por várias razões e está preso a essa escravidão que é o workaholic. Com certeza, um dos principais dilemas que o pai de família enfrenta hoje é o discernimento para saber quanto tempo trabalhar, especialmente para aqueles que não têm emprego com carteira assinada, que não têm hora para ir e voltar. São os autônomos, os donos de suas empresas. Como o pai de família deve prover como sua missão, ele pode ser tentado facilmente a trabalhar mais do que seria razoável, justificando que é com seu suor que ele ganhará o pão cotidiano. Como sair desse círculo? Pela graça de Deus, pois como toda cegueira espiritual, só a graça pode nos tirar dela. Uma meditação que o pai de família deveria fazer muito frequentemente é a meditação do Evangelho. Evangelho Mateus 6, 25, e aqui vou resumir. Não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valei vós muito mais que elas?
Não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. Nosso Senhor está aqui dizendo também para o pai de família que aquilo pelo qual ele está se matando viria por acréscimo se ele colocasse o reino em primeiro lugar. E colocar o reino em primeiro lugar para o pai de família não significa ele arrumar suas malas e evangelizar na China, de forma alguma. Mas significa ele ordenar a sua rotina segundo os critérios do reino. Trabalhar e ganhar com o suor do rosto é ordem divina, sim, mas trabalhar sem discernir o tempo justo que devemos dedicar ao trabalho, relegando, por exemplo, oração e convivência com a família, é sinal claro que o trabalho está tomando uma proporção que não lhe é devida. E muitos pais de família têm dificuldade de ordenar a vida laboral porque não fizeram a experiência da paternidade divina. Porque é bem diferente você se colocar uma responsabilidade de prover para a sua família sozinho, onde tudo depende só de você, do que aquela experiência de trabalhar sabendo que você tem um Pai Celeste, melhor do que qualquer parceiro, melhor do que qualquer sócio, que tudo vê, que tudo sabe, que cuida de você, que te ajudará sempre, que te ama e não quer você sobrecarregado, porque se você estiver fazendo a vontade dele, as coisas irão para o rumo certo. A cruz, que sempre estará presente, será leve e não esmagadora como é para tantos pais de família. Para cortar esse círculo, só existe uma saída: começar a ter uma vida de oração séria, dedicar um tempo exclusivamente a Deus, porque se o pai de família for esperar ter todas as contas em dia para começar a ter uma vida de oração, talvez chegue o juízo e ele não tenha começado. E aqui está outro problema. Nós queremos o céu na terra. Não entendemos ainda que essa terra não é para termos segurança econômica absoluta, mas fé no amor absoluto e infinito de Deus. Deus não pedirá conta do extrato da nossa conta, mas do estado da nossa alma. Onde é que você está colocando toda a sua segurança? No novo contrato ou no Pai que tudo ordena com sabedoria? Lembremos, meus irmãos, que a maioria dos santos foram pobres e quiseram ser pobres. Nós estamos querendo ser ricos e milionários. É uma obsessão da modernidade. Por isso, o Padre Paulo Ricardo diz que não importa se você é da esquerda ou da direita. Você quer ser rico. E essa meta está errada. E está errada por uma simples razão. Você vai morrer e terá acumulado dinheiro onde a traça corrói. E nosso Senhor disse para juntarmos tesouros onde o ladrão não vai. Se você chegar a ter êxito econômico, que seja como São Luís Martin. Que seja por obedecer à lei de Deus, por ter uma íntima comunhão com Deus, por não aceitar ofendê-lo de nenhum modo, e não por estar se matando para trabalhar como um mundano, dia e noite, sem ter tempo para aquele que é a razão de ser da nossa vida. Então, o meu conselho para o pai de família que está nessa situação é fazer um ato heróico de confiança na paternidade divina. Que ele faça uma boa confissão, um bom exame de consciência a partir do Evangelho de Mateus 6:25. Que ele comungue fervorosamente. E lá no site do Padre Paulo Ricardo tem vários vídeos que ensinam como confessar, como comungar. E depois que ele faça um ato heróico de confiança na paternidade divina, se jogando nos braços do Pai, como seu filho se joga no seu. Porque é essa experiência que mudará a sua vida. Quando ele se jogar nos braços do Pai de verdade, ele vai parar de colocar um peso sobre os seus ombros, que é pesado demais porque ele está carregando sozinho. E não é a cruz que nosso Senhor quer para ele. Porque se o trabalho é tão escravizante e esgotador, que impossibilita o pai de família chegar em casa e estar com a sua família, ou ele começa a buscar fugas para não estar com a sua família, desde postergar a volta para casa, ou chegando lá não consegue largar o celular para dar atenção exclusiva aos seus filhos, ele deve implorar de Deus as luzes para ter o discernimento de como sair dessa situação. E na oração, com certeza, ele terá esse discernimento para não ser nem relaxado, nem exagerado, mas sim um pai virtuoso como São Luís Martin. E por último, vamos ver a vocação de celibatária no mundo. Nesse estado de vida,
a moça pode viver sozinha, continuar vivendo com a sua família, se unir com outras moças que têm o mesmo ideal ou morar em algum instituto de vida leiga consagrada. Geralmente, ela exerce uma profissão, mas a exerce como um apostolado, fruto da sua maternidade espiritual, e não para decolar no posto mais alto da carreira, como gostaria Sheryl Sandberg. E a diferença das irmãs religiosas, as celibatárias do mundo não professam os votos evangélicos, mas podem fazer votos privados dependendo da situação. Essa vocação ficou como um tesouro escondido por muito tempo, mas um discurso do Papa Pio XII fez ela vir à tona novamente e foi muito oportuno. Estamos no momento no qual a mulher é chamada a estar presente em vários ambientes socioculturais para defender os direitos da família e da maternidade. E a vocação celibatária faz com que essas moças tenham um tempo disponível para se formar e para atuar nos vários campos, exercendo tranquilamente a sua profissão, sem que isso prejudique a sua família, pois ela não se casa. Ela vive como esposa de Nosso Senhor, vivendo no mundo, mas não no sentido de mundanizada, e sim no sentido de estar no mundo como luz e sal da terra. Por isso, essa vocação merece ser muito divulgada, para que essa geração de moças possa discernir sua vocação, tendo ela presente. Um livro da Edith Stein, que na verdade é uma compilação de suas conferências a respeito da vocação feminina, aconselha que as moças que irão exercer profissão tenham cuidado de escolher profissões que estão em afinidade com seu dom feminino, pois é com esta riqueza, ou para usar um termo caro de São João Paulo II, com o gênio feminino, que elas irão reconduzir as almas para Deus. E na última e terceira parte, nós vamos falar sobre o discernimento vocacional. Antes de tudo, para discernir qual é a nossa vocação, devemos enxergá-la sob a visão da eternidade. O que você faz para quê? Para quem? Por isso, Padre Paulo Ricardo diz que o passo anterior ao discernimento do estado de vida é a conversão. Porque sem esta santa indiferença da qual fala Santo Inácio de Loyola, não estaremos desapegados para escutar o chamado divino e muito menos para viver a nossa vocação como um dom. E eu gostaria de dar alguns conselhos práticos para os jovens que estão discernindo a vocação. Mesmo que você já saiba que a sua vocação é o matrimônio, está esperando apenas o José ou a Maria, que pode estar no nosso apostolado namorocatólico.com.br, não podia deixar de citar o nosso apostolado, vale muito a pena uma experiência numa comunidade religiosa. Mesmo que seja por um curto período de tempo, essa experiência nos deixa com princípios para a vida de oração para o resto da nossa vida, que vai ser útil para qualquer futuro pai ou futura mãe de família. E eu também indico um bom retiro espiritual silencioso, como os exercícios espirituais que o Instituto Verbo Encarnado oferece, porque é muito importante termos estes momentos de silêncio, de exclusividade, em que Deus nos convida ao deserto para nos falar ao coração. A capacidade de deixar a correria do dia a dia e estar a sós, aos pés do Senhor, é uma forma de nos reanimar. E mesmo que as luzes que estejamos buscando não cheguem na hora do retiro, jamais será em vão este tempo, porque nosso Senhor sempre nos supera na generosidade. E para finalizar, já que o congresso é sobre o homeschool, gostaria de esclarecer que quando falamos que a mãe está chamada a ser educadora dos seus filhos, isso não é sinônimo de que ela tenha que praticar o homeschool. Ser mãe educadora é algo que está na essência da vocação feminina e implica aproveitar todas as oportunidades para levar os filhos para amar a Deus e para viver as virtudes. A mãe educadora não delega para instituições de ensino sua missão, pois ela é insubstituível. O que os pais fazem quando mandam para a escola é que os professores os ajudem na educação formal da criança, mas uma coisa não tira a missão do pai e mãe de família de serem os primeiros educadores dos seus filhos. É nesse sentido que no documento Familiares Consórcio se diz o número 36. O direito-dever educativo dos pais qualifica-se como essencial, ligado como está à transmissão da vida humana, como original e primário em relação ao dever de educar dos outros, pela unicidade da relação de amor que subsiste entre pais e filhos,
como insubstituível e inalienável e, portanto, não delegável totalmente a outros ou por outros usurpável. Uma vez que a mãe e o pai concebem um filho, eles são educadores. E mesmo que não concebam, eles são pais e mães educadores espirituais de qualquer pessoa que esteja na frente deles e que eles são chamados a conduzir para Deus. Mas, infelizmente, nós também devemos dizer que o problema neste enviar para a escola é que hoje a escola não é mais escola. A escola hoje, salvo raríssimas exceções, não é mais um centro de ensino onde a criança vai para aprender a ler, escrever e se desenvolver como ser humano. Nossas escolas viraram centros de doutrinação comunista e como os pais católicos estão preocupados e devem estar preocupados com a salvação eterna dos seus filhos, eles estão tirando da escola, entre aspas, porque simplesmente viraram centros de depravação da pureza e deformação da consciência. Então, mandar para a escola hoje, na maioria dos casos, está sendo perder o seu filho para o mundo, para o demônio. Infelizmente, é o que está acontecendo e por isso a grande quantidade de pais que estão se decidindo por homeschool não é porque eles querem em primeiro lugar, mas porque eles estão vendo que está impossível de deixar o seu filho na escola. Não é uma opção fazer homeschool ou ficar na escola. Está se tornando quase obrigatório para o pai que está preocupado com o seu filho tirar o seu filho da escola. Então nós precisamos nos unir. Vamos pedir então à família de Nazaré que nos ajude, nos guie, nos oriente nesse discernimento de como educar nossos filhos para o céu. Não devemos jamais nos sentir sozinhos, pois Deus está adiante, nos fortalece, porque é realmente uma verdadeira batalha espiritual. Para terminar, gostaria de agradecer novamente ao Evandro pela oportunidade de compartilhar um tema tão especial com vocês. Deixo aqui o convite para ler e divulgar meu e-book, que pode ser baixado no site felicidadefeminina.com.br, no qual explico com muito mais detalhes, além de mostrar testemunhos maravilhosos de mães que voltaram para o lar e que as famílias interessadas ou que pratiquem o homeschool venham, faça seu cadastro no homeschoolbrasil.com.br, porque nós precisamos desta união. Que a família de Nazaré é modelo de toda a família e comunidade, interceda por nós, para que possamos abraçar com a graça de Deus a vocação de sermos educadores dos nossos filhos e louvar então a misericórdia de Deus para sempre. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é.